Vamos lá, então? Antes de começar a corrigir os exercícios, vamos falar um pouquinho sobre essa questão 7 aí. Pode ser? A questão 7 é assim, né? Aqui atrás tem, acho que a questão 4. Fornecidos três valores, colocar em ordem menor e maior, né? Pede, né? Então vamos lá. Abrir o bloco de notas. Cheio de coisa no bloco de notas. Abrir um monte. Então é assim, ó. Vamos entender. Se eu tenho três valores, então vamos dizer lá, eu tenho A, tenho B, tenho C, certo? Se levar em consideração que não tenho repetição, poderia dizer assim, ó, poderia ser 3, 5. Posso ter 5, 3. Faz sentido? Vou ter lá 3, 5. 3, 5, 1. Aí vem 5, 3. 5, 3, 1. Essas seriam as combinações. Não, mas, gente, né? Não, não é. É vocês que fornecem o número, mas vamos tentar entender como é que fica. Tá enxergando melhor agora? Ah, então, vamos considerar assim. Bom, se eu tenho A valendo 1, B valendo 3, C valendo 5, eu não consigo fazer aquela questão de colocar assim, A menor que B menor que C. Então, pode fazer isso aqui? Isso é matemático, certo? Isso não é computacional. Para a gente fazer essa consideração aqui, aqui ficaria certo? A é menor que B e B é menor que C? Sim, né? Então, como é que a gente faz isso computacionalmente? Certo. É por isso que eu estou falando dele. Como é que a gente faria aqui neste caso aqui? A é menor que B, tá certo. E agora? End Jogava e fala. 2E comercial. Isso aí. End B menor que C. Certo? Então, dessa forma aqui, a gente tem a questão da prioridade dos operadores. Na linguagem C, eu posso fazer dessa forma ou eu posso fazer dessa forma, certo? Porque na linguagem C, os operadores é um pouco diferente do Pascal, tá? Se fizer dessa forma, ele vai funcionar também. Mas vamos ver que seja aqui. Na linguagem, aqui teria que ter aqui um outro abre parênteses aqui, um outro abre parênteses aqui, certo? Bom, se isso aqui é dessa forma, essa é uma das condições. Quando isso aqui for verdadeiro, quem que vai ser o menor? Quem que é o menor? Menor recebe A. Quem que é o do meio? B. Então, automaticamente, o maior é C. Certo? Podemos dizer assim? Tá. Nessa condição aqui ficaria como? Como é que ficaria essa? A o quê? A é menor que quem? A é menor que C. E C menor que B. É razoável? A próxima aqui ficaria como? B menor que A e A menor que C. Quem não entendeu nada aí? Tá bom? Todo mundo entendeu tudo. Hã? Eu posso perguntar para qualquer um vai saber responder como é que é a próxima. Ah, não, não. Fala.
Porque o operador AND, estão vendo o professor Robson, lógica. Então, os operadores estão vendo lá, é o AND, o OR e o NOT. É isso? Professor Robson. O AND, dentro da linguagem C, ele é assim. O OR, ele é assim. Beleza? Ah, se era só esse o problema, então posso perguntar para qualquer um. O próximo, como é que fica? 14. Ó, 21 e 14. Vamos começar de lá, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, vai valendo. Ela falou os três já? Vamos lá. É, Sucaina? Como é que fica o próximo? Hã? C. Que quem? Ajuda ela. Hã? Hã? A. C menor que A. End. A menor que B. É, que dia que é teu aniversário? Que mês? Mês 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, não, é lá. Como é que fica aqui? Menor. A menor que C. End. Não. Não, não é maior. Hã? Menor que? Não. Ah, então aqui tá errado, né? Aqui é o quê? É B. Menor que A. Automaticamente, qual que é o mês do seu aniversário? 1, 2. Pá, é aniversário dele, não é problema seu. Ele que nasceu em fevereiro. Como é que fica o último? Hã? Não. C menor. Menor que? B. End. B menor do que A. Por que isso? Porque C é menor do que B e B é menor do que C. Fez sentido? Entenderam o processo? Então, aqui eu tenho quantas combinações? Eu tenho 6 combinações, certo? Que vão ser traduzidas em quê? Em 6 ifs. Cada if eu vou determinar quem que é menor, meio e maior, certo? Aqui o certo vai ter que fazer o quê? Vai ter que vir aqui, vai ter que abrir chave, vai ter que ter ponto e vírgula, né? Aqui tem que vir aqui, abre chave, vem para cá. Fez sentido? Vem aqui e faz isso aqui.
Ixi. E fecha a chave com o if. É isso? Ah, não, é porque ele tinha perguntado o que que era 2E comercial. Aí, isso aqui é o que vocês estão vendo em lógica matemática lá, professor Robson, não é? É, é só para explicar que o note aqui, faltou note, né? Exclamação. Entendido? Todo mundo entendeu aí a lógica? Só que na 7 ela não pede três valores, não é isso? Na questão 7 ela pede quatro valores. Aí tem gente que deve ter entregue um jornal hoje para mim. Hum? Isso, exatamente. Mas eu tenho certeza que teve gente que me entregou um jornal aqui, resolvendo a 7. Estou errado? Então, jornal, né? Faz parte. Mas não é tão grande assim. Por quê? Porque aqui na prática o que acontece é assim, ó. É bem. Se o I vale 1, eu vou colocar em ordem crescente. Se o I vale 2, colocar em ordem decrescente. Se o I vale 3, eu vou colocar o maior no meio dos outros dois. Não importa quais são os outros dois. E para qualquer outro valor, eu vou somar eles e dividir pelo maior. Não é isso que pede a questão? Então, isso daqui indica para mim que na prática, vamos dizer assim, se eu vou colocar em ordem crescente, se eu ordenar ele primeiro, encontrar quem que é o menor, meio e maior, encontrei os três, menor, meio e maior, certo? Aí eu vou verificar o valor de I. Se o I vale 1, eu vou fazer o quê? Crescente. Vou colocar menor, meio e maior. Se o I vale 2, eu vou fazer o quê? Decrescente é como? Maior, meio, menor. Se o I vale 3, vou colocar o maior no meio, certo? E se o I for igual a 4, eu vou fazer a soma deles e dividir pelo maior. Faz sentido? Uma regra neste caso, quando vai fazer esse tipo de coisa aqui, é o seguinte. Não sei se vocês perceberam, eu só usei o símbolo de menor. Ou eu uso só menor, ou eu uso só maior. Não posso misturar menor e maior. E quando eu faço dessa forma, aqui poderia ter valores iguais. Então, poderia colocar aqui, foi igual a esse cara aqui, é igual a esse cara aqui, em todos eles, certo? Que eu posso ter essa situação de ter valores que possam, porventura, se repetir. E essa é uma forma de você implementar o processo de maneira que vai garantir as operações. Por que que eu não posso misturar o menor com o maior quando eu vou fazer essas operações? Que eventualmente ele pode ser maior que um outro valor, mas eu posso confundir mais facilmente e colocar duas condições iguais e deixar de colocar alguma condição que é necessária. Dessa maneira aqui eu não tenho como misturar. Necessariamente eu tenho que fazer, as comparações vão ser diferentes e vai dar o resultado que eu espero. Deu pra entender? Bacana? Entenderam o processo? Alguém ficou com dúvida, hein? Por que que ficou desse jeito? Entendeu? Gostou do modo emoção? Não tinha sentido ainda, né? Friozinho na barriga. Vai dizer que não sentiu frio na barriga. Não. Ah, então foi light. B. Não, não precisa. Beleza? Bacana? Entenderam o raciocínio? Tranquilo? Agora ficou fácil. Tá. Entenderam como é que resolve a 7, então. Vai ficar bem menor. Vai ficar isso daqui, vai resolver.
encontrar o menor, meio e maior, depois, dependendo do valor, você vai dar o printf de acordo com o que ele precisa. Só isso, certo? O jeito que provavelmente vocês fizeram é, se o valor de i vale 1, aí faz tudo isso aqui para o i valendo 1. Aí, se for igual a 2, aí faz todo ele igual a 2, né? Fazendo ordenar ele para colocar em ordem decrescente. Não é isso? Entendeu? Nem o bio trabalha, hein? Certo? Mas é assim que a gente resolve. Beleza? Alguma outra questão? Tem dúvida aí? Tá tranquilo. Tudo fácil, né? Fala. Sim, sim. 3% é se ele montar da classe 2, monta de 31 até 35 peças. A mais das 30. Então vamos supor aqui, ó, questão 6 aqui, ó. O cara tem um salário lá, vamos dizer que é R$ 1.500 salário, certo? Aí se ele montar 30 peças, até 30 peças, ele ganha o salário mínimo, 1.500. Comissão é zero, vai ganhar comissão, certo? Aí, vamos dizer assim, ele montou 31 peças. Montou uma peça a mais do que as 30 originais, certo? 1.500 é o salário mínimo. 3% do salário mínimo dá quanto? Conta difícil, né? Vamos pensar assim, 10% de 1.500 dá quanto? 10% dá 150. Não dá 150? Se for 1%, vai dar 15. 3% vai dar 45, certo? Então, se ele montar 31 peças, ele vai ganhar 1.545, que é 1.500 que é o salário mínimo, mais 3% de uma peça que ele montou, R$ 45, certo? Se ele montar 32 peças, significa o quê? Ele vai ganhar, são duas peças a 3%, certo? Cada peça é 45, então vai dar 90. Então, 1.590, certo? É isso? Então, tem que saber quantas a mais ele montou acima das 30. Fechou? Tá. Só que se ele montar mais do que 35, vamos dizer assim, ele montou até 35 peças. 35 peças são 5 peças acima dos 30, certo? 5 peças dá, então vai dar, são 45 cada, né? Duas são 90, quatro são 180, 180 mais 45 vai dar 225, certo? Vai ganhar R$ 225 a mais, porque ele montou 35 peças. Mas se ele montar 36 peças, que é uma a mais do que as 35, ele ganha 5% sobre as 6 peças, certo? 5% dá quanto? 1.500 vai dar 10% dá 150, vai dar R$ 75 por peça, certo? R$ 75, ele montou 6 peças, certo? Se fosse duas, dava 150, dá 300, 4, né? R$ 450, certo? Então, 36 peças, ele ganha R$ 450. Se ele montar 35, ele ganha 225. Será que ele vai querer montar 36 peças? Com certeza, né? Certo? Deu para entender a conta? É essa conta que a gente tem que fazer. Alguém mais? Alguma outra dúvida? Eu. Tem a questão do negócio, que é a questão não tinha feito isso lá. Ó, no final anunciado do excedente sem ao par do essa aqui é uma. Isso aí? Eu não vou marcar o seguinte. É, é que aqui é assim, ó.
Vamos dizer que deu o valor do imposto de renda aqui. Isso aqui é a faixa do imposto de renda, certo? Os valores estão um pouco desatualizados, assim como o governo também está desatualizado na ajuste da tabela do imposto de renda, aqui também está bem desatualizado. Vamos dizer lá que deu o valor do salário lá, deu 1.500. 1.500 daria 10%, certo? O que que acontece? Dá 1.500, 10% vai dar 150, certo? Aqui vai tirar esses R$ 100, vai pagar só 50, certo? Na verdade, na tabela do imposto de renda, os valores são, ele tem faixas. Então, para quem paga até, vamos dizer, a segunda faixa, ele tem um valor de desconto que excede aquilo lá. Então aqui vai dar de 1.000, vai dar 100 até 150. Se o imposto der 100, ele praticamente vai zerar, não vai pagar imposto, certo? Mas se der o imposto de 150, que seria o limite aqui do 1.500, 10%, ele pagaria 150. Aí ele desconta 100, ele vai pagar 50 de imposto. Beleza? Essa é a conta. Tá? Embora aqui o objetivo principal é entender a estrutura de seleção. Beleza? Alguma dúvida a mais? Tô tranquilo? Tô de boa. Eu não entendi isso. Então, eles estão falando do desculpa ali sem. Aplicado sobre o valor que exceder. Ó, vamos dizer lá, o valor da faixa salarial deu 1.500. Se é 1.500 o salário dele, ele vai pagar 10% de imposto. 10% de 1.500 vai dar quanto? 150. Então, desses 150 vai tirar 100 e o valor do imposto de renda vai ficar 50. Beleza? O outro aqui, você, 1.500, 1.600, 15%, certo? Vai dar 15% de 1.500, 1.600, vai dar lá 200 230 e alguma coisa. Desse valor que der, você tira 100, você vai pagar só a diferença, Calma. entendeu? Tranquilo. Mais alguém tem algum questionamento, alguma observação, alguma coisa que não entendeu? Beleza? Então vamos às nossas questões que nós temos que resolver, né? Isso aqui ficou fácil agora, né? Na verdade, sempre foi fácil, né? Ixi, tá. Vamos diminuir o tamanho do fonte um pouco aqui. Vamos resolver essas questões. Então, a primeira questão que a gente tem que resolver. O do quadrado a gente já fez, né? Não tem necessidade de fazer, né? O do triângulo, retângulo também a gente já fez. Ou não fizemos? Eu, Vamos fazer. Programa triângulo, na versão em Pascal. Lembrando que argumento de entrada e argumento de saída é obrigatório. Funciona o programa sem argumento de entrada e argumento de saída? Funciona. Mas isso é técnica de programação. E eu estou ensinando técnica de programação, então eu vou cobrar técnica de programação. Fechou? Então, aqui eu tenho, como argumento de entrada na questão, ele diz o quê? Fornecer os valores da base e da altura de um triângulo retângulo, calcular sua área e seu perímetro. Quem quer argumento de entrada? Vamos ao modo emoção. Que mês você nasceu? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É. Quem quer argumento de entrada? Fornecido o valor da base e a altura de um triângulo retângulo, calcular sua base, a área e perímetro.
Base e altura. Área e perímetro. Ok? Então, aqui eu vou ter a palavra var, vou declarar lá a base, altura, área, perímetro. Hã? Também pode ser, que são do tipo real, né? Aqui, na verdade, falta quem? Hipotenusa. Hipotenusa é argumento de entrada ou argumento de saída? Pergunta. Reto auxiliar. Não é nem argumento de entrada, nem argumento de saída. Ok? Beleza. Então, vamos seguir aqui. Então, vem lá, begin. O que é argumento de entrada? Eu vou ler. Então, base, altura. O que é argumento de saída? Eu vou escrever. Então, área e perímetro. Aqui vem com ponto final. Então, como é que eu calculo aqui? Vou calcular área recebe base vezes altura dividido por 2. É isso? Como é que calculo a hipotenusa? Para calcular o perímetro, eu preciso ter a hipotenusa, não é isso? Como é que calcula a hipotenusa? Raiz quadrada, né? Como é que é a raiz quadrada? SQR quase T. SQRT de base vezes base mais altura vezes altura, certo? E o perímetro é calculado como? Perímetro, base, mais altura, mais hipotenusa. Fechou? É isso? Essa é a versão do programa em linguagem Pascal, né? Então, isso aqui é Pascal. Vocês viram que Pascal é uma linguagem bem mais declarada. Está bem explicado o que que é cada coisa, certo? A versão dela em linguagem C. Como é que fica em linguagem C? Então, em linguagem C eu não tenho a palavra program, né? Tem a palavra main e abre, fecha, chaves, né? Aqui eu tenho int lá, então aqui no final tem que ter um return zero. Não tenho ponto, begin e end funciona com base na abre chaves, fecha chaves. Vou declarar argumento de entrada, base, altura. Vou declarar argumento de saída, área, perímetro. Ah, na linguagem C ainda tem mais um detalhe aqui, né? Aqui eu tenho que ter o jogo da velha, include. Aqui eu tenho um stdio, ponto H. Aqui é a abreviação de Standard Input Output, certo? Que é STD seria a abreviação de Standard e IO Input Output, ok? Aí eu vou ter o que aqui? Eu tenho que declarar as variáveis. Que eu venho, primeiro tipo, float. Vou declarar então base, altura, área, perímetro e hipotenusa, ok? Vou fazer aqui float. Aqui vai fazer o quê? Scanf. Então, aqui vem percento %f, vírgula. Eu vou ler dois valores. Eu posso colocar assim, ó, percento %f, percento %f. Aí coloco e comercial base, vírgula, e comercial altura. Ok?
Vi os valores. Aí o que que vai fazer? Área igual base vezes altura. Hipotenusa recebe. Para usar a raiz quadrada aqui, dentro da linguagem C, eu preciso colocar aqui, include ponto H. Senão ele não vai rodar, certo? Aí eu venho com SQRT e aqui posso usar base vezes base mais altura vezes altura. Poderia usar o power, mas não vale a pena nesse caso, ok? E daí com isso, vou fazer o que aqui? Calculei hipotenusa, perímetro, recebe base mais altura mais hipotenusa. E eu venho com um printf. Como é que fica aqui? Aqui poderia colocar o ponto 2. Eu não coloquei lá no Pascal, né? Mas poderia colocar a máscara lá, ok? Em termos de prova, como eu disse, não precisa colocar o printf aqui para fazer a leitura, né? Escrever lá o valor, tal. Posso fazer diretamente dessa forma. Tranquilo? Professor, tipo, o return, o return da... É que aqui ele está dizendo que ele tem um int aqui, então que ele vai retornar alguma coisa. Aí eu estou retornando zero, né? Eu posso não ter quando eu uso o termo void. Aí eu não preciso ter esse return aqui embaixo, certo? Mas vamos com calma. Vamos com Jack por partes, certo? Beleza? Tá, vamos pro próximo. Tranquilo aí? Entendido? Entendido? Beleza? Então vamos seguir. Fornecido raio de um círculo, calcular a área, perímetro e seu diâmetro. Mais fácil ainda, não? Nem tanto. Posso fazer só em C? Querem que faça em Pascal em C? Uma coisa? Entenderam aqui o C? Alguém não entendeu? Tá de boa? É, a ideia de começar com Pascal é que no Pascal fica muito mais fácil, visível, onde começa, onde termina e tudo mais. Mas como o Pascal não é uma linguagem muito utilizada, nós vamos ter que nos adaptar à linguagem C, certo? A ideia é a gente passar a trabalhar com C, porque depois nós vamos trabalhar com C Sharp, e C Sharp é parecido com C. Se vocês forem trabalhar com Java, Java também é parecido com C. JavaScript também é parecido com C. Então nós vamos trabalhar tudo numa linha para facilitar a vida de vocês no futuro, certo? Então vamos lá. Então, o que que acontece? Quem quer argumento de entrada, quem quer argumento de saída nessa nova questão? Vou aproveitar aqui, ó. É do círculo, né? O programa em C a gente não coloca o nome. Então, o que que é argumento de entrada, argumento de saída no círculo? Raio. Raio é argumento de entrada. Tem mais argumento de entrada? Quem quer argumento de saída? Diâmetro, área, circunferência. Tá. Vamos só retificar aqui. Como é que chama esse espaçamento que eu deixei aqui mesmo? Indentação. Indentação, ele funciona se eu não indentar o programa? Funciona. Se você não indentar o programa na prova, o que que vai acontecer? Vai perder ponto. É só para lembrar. Então tem que indentar. Sempre.
Por que que identar é técnica de programação? Porque quando a gente bate o olho, mesmo no programa em C, fica mais fácil de você encontrar onde estão os trechos resolvidos, onde está o programa propriamente dito, certo? E nós vamos na estrutura de seleção. Quando eu tenho estrutura de seleção, eu tenho novos begin e end, tenho novos abre e fecha chaves. E ele vai ter que estar identado também. Tem linguagem de programação que, se não tiver identado, ele não funciona. Por exemplo, que linguagem que é? Hã? Tira esse fone de ouvido, rapaz. Então, qual que é a linguagem que não funciona se não tiver identado? Ixi, Python. Na linguagem Python, se não tiver identado, ele não roda. Tá. Então, o que é que tem que fazer aqui agora? É, Onde que caiu o último? Que mês que você nasceu? Mês 2? Ixi. Um. Tá lá, então. Dois, então. Dois. Foi o que eu não lembro disso. Hã? Não tem, tem. É um. O seu segundo. Não, tem realmente. Você não tá vendo, não tá estranho, né? Ele tá ali mesmo. Mas você é o segundo. Mesmo porque ele já foi sorteado. Então, igual vai ser você. É. E daí? O que é que vem agora? Vai lá. É o Steven mesmo. Primeira pergunta. Vixe, nem a pergunta. Qual que é a próxima linha que eu vou escrever ali? Pode. Hã? Mais alto? Float. Float, float o quê? Várias. É. Como é que é? Diâmetro, área. Você tá certo disso? Ah, o raio também. Raio, diâmetro, área, circunferência. Tá. E agora? E agora? Vai, da frente agora. Qual que é o próximo? Ah, tá quebrando? É, como assim? Essa é a parte fácil. O que é que vai fazer agora? Ah. Scanf. Scanf em quem? Porcentagem é. Hum? 3 vezes. Oi? Porcentagem é 3 vezes. Não. Não, só uma. Com certeza não. É um só, não é? Quantos argumentos de entrada vai ter? Tem um. Se eu tenho argumento de entrada, então, certo? Tá. Diâmetro. Como é que calcula o diâmetro? Lá, duas vezes. 2 vezes o raio. A área. A circunferência. Sim. 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 2 2πr. 2πr. Então eu poderia dizer assim, é o diâmetro vezes 3,14. Hã? Certo. Tá certo, né? Oi? Tá errado ali? O diâmetro é o quê? Duas vezes o raio, não é? Aí tem um π, não é? A ordem dos tratores não altera o viaduto, né? Então posso. Fez sentido aí?
né? E daí eu tenho a área. A área vai ser então igual a quê? E é Pi r ao quadrado. É raio vezes raio vezes 3,14. É isso? E venho aqui, tenho printf. E aí agora vai ser o quê? Não, mas entre as aspas vai o quê agora? Percento F, percento F, percento F. Agora sim é três vezes, né? Que vai dar então diâmetro, circunferência, área, né? E circunferência. Ponto e vírgula. Aqui tenho que ter um return zero. Tá difícil hoje. E aqui eu fecho chaves. É, teclado é um problema. Bacana? Alguém não entendeu alguma parte aí? Nos trabalhos e na prova, precisa. Ponto 2.0. E nem colocar o printf antes do scanf. A não ser quem tem toque. Quem tem toque, por favor, faça do jeito que tem que fazer. Diga. ele saiu quadrado. Tem que ficar com o cara quadrado isso. Pô, tem que ficar lá e gritar aí. Se não colocar quadrado. Esse é o toque que eu acabei de comentar. É o pull, né? Aqui você pode substituir aqui, tem uma função que é pull, aí você vai colocar raio, vírgula 2. Ele vai levar a potência de 2 o valor do raio, certo? Mas já tá lá. É, né? Isso, é. Não deu, não deu certo. É, se você não colocar esse include math, não vai rodar. Em Pascal é SQR elevado ao quadrado. É, em C acho que usa o POU mesmo. Mas eu vou, no caso, com uma biblioteca para exportar. É. Tem sim a biblioteca, certo? Então, esse que é, Pascal sempre da biblioteca. Não, são bibliotecas um pouco diferentes. Por isso que dá uma certa diferença. Tranquilo? Boa. Seguimos. Ah, todo mundo recebeu o calendário de provas hoje, né? Então tá bom. É, vamos lá. Então, temos que pegar. Qual que é a dele, né? Ah, pode, pode. Steven, qual que é o mês que você nasceu? Abril 4. 4. Um, dois, três, quatro. Hã? É questão 4. 4 deu 4. Muito fácil, né? Quem quer argumento de entrada? Oi? Certeza? Argumento de saída. Tá. O W. Não é o T, o X, Y e W? Ah,
Mas fornecido o valor de t diz que o argumento de saída é o W? Ué, você falou, eu perguntei, tem certeza que o argumento de saída é o W? Aí você falou assim, é fornecido o valor de t. Mas fornecido o valor de t indica que W é o argumento de saída? Ah, tá. Aí sim. Calcule o valor de W. Beleza. Então, e aí? O que que vem aí? E agora? Não, não. Por que que não pode ser int? Porque tem o t dividido por 2 ali, certo? Se tem o t dividido por 2, significa que vai dar o quê? Vai dar, depende do valor, né? Certo? Então vai float mesmo, né? Então float quem? T, o y, o x. Ah, e o w. Beleza, e aí? Scanf, percento. Os dois dentinhos chama aspas. Comixas. Porcentagem F, vírgula, e comercial. E comercial. T. Beleza. E aí? X igual 2 vezes T menos 4. E aí agora? Y barra 2 mais 4. W 2 asterisco T mais 4 vezes Y menos 3 vezes o X. E 20F dado. Vamos colocar esse aqui em particular para ver se está certo essa conta? Todo mundo fez isso aí? Ó, linguagem C, tá aqui. O valor de T, 5. Então, vamos entender, né? 5 vezes 2 vai dar 10. 2 vezes 5, 10. Menos 4. Então, x vale 6, né? 5 dividido por 2, 2,5 mais 4, 6,5. Então, um é 6, outro 6,5, certo? Aí o W, 2 vezes 5 vai dar 10, mais 4 vezes 6,5 vai dar 13, 26, não é? 6,5 vezes 2 dá 12, mais 1, 13. 26. Então, 26 mais 10 deu 36. Não é isso? Porque aqui deu 10, né? 36. 36 menos 3 vezes 6, 18. 36 menos 18,
18. É isso? Vamos ver se dá certo? Olha lá. Hã? Ah, o retorno zero. Verdade. Isso aqui. Ó. E aí, o que que mudou? Nada. Não mudou nada. Hã? É porque aqui está definido como int main, certo? Quando eu coloco int main, significa que ele vai retornar um valor. Poderia ser aqui float, poderia ser outro valor, né? Int quer dizer que é inteiro, né? Ou poderia usar o termo void, né? O void daí significa que ele não vai retornar nada, daí eu não preciso ter aqui. Na prática, por enquanto, ele não dá erro. Quando a gente for começar a trabalhar com funções, aí vai precisar retornar algum valor, ok? Mas por regra eu tenho que colocar. Tranquilo? Bacana? Entenderam aqui? Beleza. Então vamos seguir. Alguém ficou com alguma dúvida até aqui? Não, ninguém. Então vamos lá. Cadê? Eu perdi a questão. Não é esse é o outro. Para aqui. Essa programação é aqui. Tá, beleza. Converta o valor de temperaturas. Tá tranquilo? C aí? Alguém ficou com dúvida em alguma parte? Tá bacana? Tranquilo? Aqui, o ideal é colocar lá, né? TW, para indicar a questão, porque não tem o nome do programa como tem no Pascal, certo? Para indicar o que que é a questão, né? Converta o valor da temperatura fornecida em graus Fahrenheit para Celsius usando a fórmula. Qual que é o mês que você nasceu? Nossa, tá difícil. 7. E agora? É, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ela já foi, então, meu xarai. Não, ele, é, nem sentiu, nem ficou emocionado. Pô, nem a contagem, nem percebeu. Vamos lá. Então, aqui, ó, vamos calcular isso aqui, converter de Fahrenheit para Celsius, certo? Deixa eu aproveitar esse cara aqui, colocando aqui. Aqui. Fahrenheit para Celsius. Quem quer argumento de entrada nessa questão? Fahrenheit. Vou simbolizar por F, acho que está razoável. E argumento de saída, Celsius. Beleza? O que é a próxima linha que eu vou executar aqui agora? Vai ser o float. Float. Celsius que vai acender. Vou colocar minúsculo. E agora? Sim, vamos resolver o toque, né? Senão não vai conseguir dormir hoje. É. E daí? Oi? Não, diminuí, coloquei tudo para minúsculo. Caixa abaixo. E agora? Daí a fórmula C, Não. scan. Scan. Eu tenho que ler. E aqui vem o quê? Hã? Ué, Não. É o e comercial. O e comercial, isso aí. Hã?
E-comercial. É o e-commerce. Hã? E daí? C 5/9. 5/9 O F/40. F menos 32. Oi? Vai ser multiplicando aqui, então aqui vai ter um asterisco aqui, sim. É isso? E, Daí o printf, e vai ser a porcentagem, F, daí vírgula e e o comercial sempre. vai o e-comercial aqui? Não, não, só Não C. vai, só você. Tudo bem. Daí o vírgula e o turn zero. Return 0, ponto e vírgula, fecha chaves. Tranquilo? Qual que é o mês do seu nascimento? Abril, 4. Ganhou. Um, dois, três. Vamos lá. Então, ao ser fornecido o valor a ser pago, uma taxa de juros de multa, calcule o valor da multa e o total a ser pago, certo? Quem quer pegar aqui? É a 6, tem que saber? É a 6. Taxa, é, juros. Tá. Quem quer argumento de entrada? Valor que eu pago, taxa de juros. Valor e taxa. É, e argumento de saída? O valor da multa e o valor total que eu pago. Total. O que que vem agora? Agora vem o float, Float, vai vir valor, valor, taxa, taxa, multa, multa, total. total. Ele vai scanf, Scanf, vai abrir a escrevinha, os dois, o porcentagem F, porcentagem F, porcento F, porcento F, daí o E comercial, valor, e E valor, comercial, taxa. taxa. Show. Daí. E agora? E agora vai. Multa, Uau. Travei. ô louco. Não, Como assim? travei. Como é que calcula a multa? Eu acho. Se a taxa de juros é 10%, deveu R$ 100, o valor que você tem, quanto você vai pagar de multa? Como é que é? Multa igual. Como é que faz? Valor por significa o quê? Traduza por aí também. Multiplicado por. Parente, ah, daí divide a taxa por 100. Taxa dividido por 100. Assim. Tá. Você vai achar que tem. Não. Não, porque taxa foi definido como float, né? Se os dois forem int, aí ele vai dar. Mas como taxa é float, não vai dar problema.
Sim, quando for int. Os dois forem int. Os dois forem int, aí dá errado, certo? Agora é o total, Total, multa, mais. É o. Sim, é a multa mais o valor. melhor valor mais multa, né? Daí, Daí vai ser o printf, int f, é, o porcentagem F, cento f por cento f, e multa e total. multa total. E aqui faltou o return zero. Agora você vai dizer que você nasceu no mês de janeiro. Ele foi embora, né? Olha só, tá vendo? Hã? Eu esperava. Vou procurar um daqui. Hã? Tem que deixar o último pra ele aqui. Vocês viram que eu já sabia, né? Mas você não nasceu em janeiro. Não. Tá vendo? Olha só, né? Como é que se descobre as coisas. Está gravado, hein? Alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? Tudo de boa? Deu para perceber que, na verdade, a parte que vocês viram do Pascal, já deu para pegar como é que a lógica funciona. Só converte, faz o D para o que é no Pascal, converte para a linguagem C, tá tranquilo, certo? É mais ou menos assim mesmo, né? E com esses aprenderam duas linguagens, certo? É, diz aí, tá? Teu medo de verdade. Sim. Sim. Então, um, dois, três, vixe, quatro, cinco. Já foi aqui? Então, Maria Clara. É isso? Não vamos poder esperar esse tempo todo. Eu acho que ele sabia que você ia fazer isso. Eu tenho quase certeza que ele sabia. Ele já sabia o meu sem. Já saiu, os dois já saíram por causa disso. Certeza disso. Ele vai sacanear com a gente, né? Aí, ó. Chegou. Chegou o assunto. Ele ia te sabotar? Que absurdo! Que absurdo! Como é que ele ia fazer isso? Só porque ele ia dizer que ele nasceu em janeiro? Tá, vamos lá. Quem que é o argumento de entrada nessa questão? Tá, eu vou chamar de compra e venda, certo? Argumento de entrada. E o argumento de saída, o lucro percentual. Beleza. Então, seguindo aqui, vamos ter a declaração, né? Então, vai ser compra, usar o minúsculo aqui, né? Compra, venda, lucro percentual. E agora? Scanf, parcial, venda. Beleza. Tá, e agora? Lucro percentual igual venda menos compra
Hã? Não, não. É por compra. Como é que a gente sabe isso? Bom, vamos dizer assim. Comprei por 100 e vendi por 130, certo? Eu venho aqui, venda vale 130 menos 100 dividido por 100, certo? Isso vai dar o quê? Vai dar 130 menos 100, isso tudo dividido por 100. Isso vai dar 30 dividido por 100, que é igual a 0,30, certo? É 30%. Se eu comprar por 100, vou vender por 130, certo? Mas eu poderia pegar um outro valor, porque no caso 100 pode ser um valor que fica muito tranquilo. Vamos pegar assim. Comprei por 50, vendi por 65, né? Então ficaria 65 menos 50 dividido por 50, perdão, que é compra, não 100 por causa do percentual, certo? Aqui vai dar quanto? É igual a 15 dividido por 50, não é isso? Que dá quanto? Hã? 0,3, que dá os mesmos 30%. Se você pegar 50 vezes 30%, vai dar os 65, certo? Entendido? Aí, feito isso, então aqui é o quê? Printf, aspas, percentual. Vamos apagar isso aqui, né? Porque isso aqui não faz parte da questão. Isso aqui, deixar aqui em comentário. E return 0 e fecha chave. Tranquilo? Alguma dúvida? Muito fácil, né? É, qual que é o mês? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele vai sair também, não vai ter jeito. Vai escapar, vai fugir. Mas tem tempo ainda, mais 10 minutos ainda dá. Hã? Dá tempo de resolver a questão? É. Dá pra fazer? Tem tempo ainda. Hã? Pode ser? Tá bom. Tá anotado. Hã? Mas ele vai fazer na próxima aula. Não, ele vai fazer na próxima aula. Não, ela vai fazer. Argumento. Hã? Deixa ele fazer. Argumento de entrada é quem? X. Argumento de saída é quem? S. E aqui então, começamos. Put. Ok, daí. Ah, não é F. S. F. F. E comercial. X. Ok, e agora? Não, é.
S igual 2 vezes x por 1 menos 4 asterisco x barra 2 mais 6 vezes x, 3 vezes 2 menos 8. É, o teclado aqui tá x 4 vezes 3 vezes mais 10 vezes x, sim, hã? Vezes 4 vezes 3 vezes 2. O que mais? Tá certo assim? Tem certeza? Tem que colocar parênteses. Aonde? 2 vezes x. Aqui. Sim. Onde mais? 4 vezes x. 6 vezes x. 8 vezes x. 10 vezes x. Tá certo? Tem mais algum parênteses? 3 vezes 2. Por que que eu tenho que colocar parênteses no 3 vezes 2? 4 vezes 3 vezes 2. Senão o resultado vai dar errado. É. Bacana? Tranquilo? E aí? Gente, F, aspas, acento F. E agora? S. E agora? Return. F. Tranquilo? 8. Tá bom por hoje? Hã? Mais uma? Vai lá, diga. Que mês? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já foi ele, então? Ah, nossa. Como assim? Olha só, como assim? Pedida. Sorte é sorte, né? É. Hã? Ó, um funcionário de uma empresa recebeu um abono de 20% sobre seu salário atual, mais uma comissão de R$ 100. E sobre esse total, recebeu um aumento de 3,5%. Calcular o valor do abono, do aumento e o salário final após esses reajustes, ao serem fornecidos seu salário atual. Quem quer argumento de entrada na questão? Aqui, salário, salário atual. Quem mais? Só? Tá. Quem quer argumento de saída? Abono
Aumento salário final. Tá, daí. E agora? Não, tá. Salário final. Tá, daí? Agora escreve. Ok, tá. Atual. Tá, e agora? Um funcionário de uma empresa recebeu uma abono de 20% sobre seu salário atual, mais uma comissão de R$ 100, e sobre esse total recebeu um aumento de 3,5%. Tá, vamos lá. Já li o argumento de entrada. E agora? Vou calcular quem? Abono. Abono recebe. Calma. O teclado aqui tá com problema. Pô. Salário atual vezes 0,20. Ok. E agora? O 20% vai dar aquele erro que ele estava comentando. É, porque ele vai pegar o valor, divisão de inteiros, ele vai dar zero. Né? Vai dar certo. Tá, e agora? Então, mas ele diz lá, um funcionário de uma empresa recebeu um abono de 20% do salário atual e mais uma comissão de R$ 100, e sobre esse total recebeu um aumento de 3,5%. Como é que fica? Quem tem que calcular agora? Vai lá. Tem que calcular quem? Primeiro argumento o argumento de saída é abono. Abono não já calculou. Quem tem que calcular agora? O aumento. O aumento vai ser o quê? Não. Salário atual mais abono mais 100. E sobre esse total, recebeu um aumento de 3,5%. Tem que colocar parênteses aqui, fechar aqui e vezes 0,35. Porque é 3,5, certo? Se você colocar 0,35, vai dar 35%, que é diferente de 3,5%, certo? 3,5%, 3% é isso aqui. Aí meio mais uma casa. O que mais? Salário final. Não, não. Vai ser o salário atual mais aumento. Porque ele recebeu um aumento, a comissão é um valor que está agregado, mas não faz parte, certo? Ele recebeu um aumento sobre esse valor, certo? Aí agora, quantos argumentos saídos a gente tem?
Então, quantos eu tenho que ter? E agora? Abono, aumento, salário final. Bacana? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Então tá bom. Posso fechar aqui?